Então, gente, eu não sei. Faz muito tempo que eu não falo em público assim. Vocês me veem calada, devem pensar, vale que menina besta, mal olha pra gente, sai correndo quando termina o culto. Mas eu quero dizer para vocês que nem sempre foi assim. Ai, meu Deus. Eu não sei se isso é uma pregação, uma palestra. Não é palestra. Uma reflexão. Mas eu gostaria de falar sobre a minha experiência com a depressão. E como eu falei, nem sempre foi assim. Eu vim para essa igreja, eu tinha 15 anos. E já estou bem velha, né? E Deus mudou várias coisas na minha vida. Eu era uma pessoa tímida, reservada, mas não diria uma pessoa com depressão. Diria que a minha personalidade e o meio que eu vivia me tornou como eu era. Mas quando eu comecei a vir para a igreja, Deus mudou totalmente minha vida, não só em relação a... Mudou a tudo. Em relação a toda a minha vida, e me deu uma alegria, um amor pelas pessoas principalmente. Foi o que Ele mais colocou no meu coração. E eu nunca imaginei que um dia eu fosse passar por algo parecido, porque não era tão comum, mas isso veio a acontecer. Primeiro, eu queria falar algumas curiosidades para vocês, que vocês talvez não saibam, né? Que o Setembro Amarelo, ele foi criado como uma campanha de prevenção ao suicídio, né? Não foi aqui no Brasil, foi em outro país, que eu não pesquisei para saber. E tem uma história, o motivo da cor ser amarela, vão pesquisar que eu não sei não. Quer dizer, eu sei, mas não sei explicar. Desculpa, gente, faz tempo que eu não falo. O dia 10 de setembro, a gente acha que é o mês todinho, é passear o ano todo, a vida toda. Mas o dia em especial que colocaram foi o dia 10 de setembro. E a gente acha que o suicídio, ele... É bem forte, né, falar isso. Ele é só pessoas que têm depressão que cometem. Vocês já pensaram isso? Tipo, tinha depressão, aí se matou. Mas não necessariamente quem tira a sua própria vida, ela sofre de depressão. E não necessariamente quem sofre de depressão vai tirar a sua vida. Uma vez a gente estava lá no Bergson e eu falei, mas assim, só chorando, né? Que eu não sabia falar, só chorava. E que a ciência não ousa dizer que se depressão tem cura. Eles não ousam dizer. A psicologia é uma ciência, ela não é baseada nas experiências da pessoa, mas em uma ciência. E mesmo assim a ciência ela não ousa afirmar que a depressão tem cura. Alguns dizem que a pessoa vai ter que conviver com isso, vai ter que tomar remédio, vai ter que fazer terapia. Mas outras pessoas dizem que existe cura, então é muito controverso. Gente, eu peço que vocês tenham paciência comigo, porque realmente não é só falar em público que para mim é difícil, mas falar. Quem me conhece de muito tempo sabe que nem sempre foi assim, que eu tinha facilidade em me comunicar, que eu tinha facilidade em conversar com as pessoas, mas
isso foi uma das muitas coisas que a depressão ela mudou na minha vida. E logo quando eu... e outra coisa, a gente sempre acha que uma pessoa que tem fé, muita fé, ela nunca vai passar por isso. Vocês já pensaram nisso? Tipo assim, fulano de tal tem uma fé tão transbordante, ela é tão alegre, ela tem tanto amor, ela jamais passaria por isso. Ou que você é cristão, você tem Jesus na sua vida, você nunca vai passar por isso. Vocês já pensaram que crente não? Eu não sei o que eu pensava antes, só fui pensar depois, né? Mas eu fui logo ler, quando isso aconteceu na minha vida, eu tinha 21 anos. A primeira coisa que eu fiz foi ler o livro de Jó, porque todo mundo dizia que Jó sofreu muito e eu ainda não tinha lido todo, né, por mim mesmo, para saber a profundidade desse sofrimento. E eu queria saber como um homem de Deus sofreu tanto, como um homem de Deus, como que ele passou, como que ele lidou, como ele se auto-julgou, né? Porque esses problemas, eu vou falar especificamente da depressão, mas o Setembro Amarelo é sobre o suicídio. Eu vou falar porque é algo de uma experiência minha. Já me perdi. Então, eu estava lendo Jó e me perguntei, meu Deus, será que Jó, ele não murmurou em nenhum momento porque eu estou murmurando? Eu me perguntava muito a Deus, porque eu me perguntava, Deus, eu entreguei minha vida, você vai agir assim. Eu entreguei minha vida, tudo, por completo. E por que que eu estou passando por isso? O que é que ainda falta mais eu dar? O que foi que eu ainda não dei para você? Faz tempo que eu estou procurando Jó. Vamos abrir lá em Jó 3, capítulo 3, versículo 2, para que a gente possa ver que Jó, mesmo um homem de Deus, ele como eu posso falar? Ele desejou não ter nascido. Ele estava passando por algo tão terrível que para ele a vida não fazia mais sentido, que ele não via mais valor na vida dele, e ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Está em Jó 3, 2. E Jó, falando, disse: pereça o dia que eu nasci, e a noite que se disse, foi concebido um homem. E no versículo 11, diz: por que não morri eu desde a madre, e saindo do ventre não expirei? Então, assim como Jó, eu tive e ainda tenho questionamentos a respeito disso, de por que eu, ou até quando e por muitas vezes, gente, eu perdi aqui, calma. Sim. A depressão, ela, uma vez eu falei, quando a gente estava lá no Bex, né, o que é a depressão. Muita gente pensa que a depressão é uma coisa da cabeça da pessoa. Tipo,
estou triste, vou decidir agora ficar feliz. Só que a depressão não é uma tristeza, porque tristeza é um sentimento comum ao ser humano, né? A gente às vezes se entristece. A tristeza, assim como outros sentimentos, como a alegria, ela é inerente ao ser humano. Mas a depressão não é uma tristeza. Não necessariamente uma pessoa com depressão, ela vai ser triste o tempo todo. Ela vai sorrir. E quando tudo isso começou, o que eu mais queria era me isolar de tudo, porque não fazia mais sentido viver. Então, eu desisti de todos os meus sonhos. Mas, lá no fundo, eu acreditava que Deus, ele via o caminho completo. Que eu só via até a próxima curva do caminho. Depois da curva, eu não via mais, eu não sei o que Deus tem. Eu não sei se Deus já falou no seu coração, de alguma maneira. Nesses momentos, Deus falou muito ao meu coração sobre minhas dúvidas, meus questionamentos. Porque quando tudo isso começou, eu não conseguia mais ler a Bíblia. Gente, eu sei que está desconexo, mas vai dar certo. Eu não conseguia mais ler a Bíblia, eu não conseguia mais orar. E eu me confundia, meu Deus, isso é frieza espiritual, o que é isso? Porque um cristão que passa por isso, ele se questiona se é porque ele quer, se é eu escolhi isso. A gente fica duvidando da gente mesmo o tempo todo. E às vezes eu ouvia coisas sobre mim, sobre isso é preguiça, vai arrumar um emprego, vai, não sei, arrumar uma lavagem de roupa, né? Mas eu não consegui mais trabalhar como antes, nem falar, quanto mais passar numa entrevista. E eu me via sem valor, porque eu não consigo trabalhar. Eu não consigo me relacionar bem com as pessoas. Eu me sinto longe de Deus. E eu me sentia sem valor. Mais uma vez eu li em Hebreus 4, 16, Hebreus 4, 15 e 16. Sozinha e achava que ninguém me entendia. 4, 15, 16. Diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quando eu li isso, eu arregalei meus olhos, né? Eu fiquei, meu Deus, como assim? Jesus se compadece de mim? Eu pensei. Ele é capaz de entender o que eu estou passando, entender
nem eu entendo, mas ele é capaz de entender. E isso fez muita diferença naquele momento. É como se em alguns momentos eu estava quase desistindo, mas Deus sempre com a sua palavra, Ele vinha e me mostrava um versículo das vezes do tempo em que eu estava bem, né? Do tempo que eu estava bem. Então, quando eu estava bem, eu me edifiquei. E se não fosse o tempo que eu estava bem, que eu edifiquei a minha casa sobre a rocha, eu não sei como eu estaria passando esse momento agora. Porque a partir do momento que uma palavra contrária vinha na minha mente, vinha um versículo. E se não fosse essa edificação na palavra, eu não sei. Sobre desejar tirar sua própria vida. Eu já não via sentido, não gostava de viver. Eu estou dizendo isso no passado, querendo que se torne realidade. E para mim não tinha importância se eu estava viva, se estava morta. Não estou fazendo nada da vida, como diz o povo. Quem olhava para mim dizia, vale, essa menina não faz nada. E quando eu pensei em morte, mais uma vez, a palavra veio à minha mente. Deus me mostrou, na verdade, porque naquele momento só Ele podia me falar o que eu precisava ouvir, porque ninguém conhecia o que eu estava pensando. Ninguém estava na minha mente para me falar algo que me fizesse pensar o contrário. E lá em Salmos 115, 17, no versículo 17. Eu li isso e eu nunca antes tinha lido isso na Bíblia, e Deus me mostrou quando eu estava pensando em morte. Diz: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Então, mais uma vez eu fiquei passada. E em como Deus falou comigo sobre isso, eu entendi que Deus me chamou para louvar Ele. E os mortos, eles não louvam mais a Deus, eles não estão mais aqui. E o nome do tema que eu pedi para o Thiago colocar foi Quando Chega o Dia Mau. O dia mau, ele sempre chega. É algo que a Bíblia diz que várias vezes eu já li. E às vezes a gente está bem, a gente acha que nada vai nos acontecer. Mas o dia mau chega uma hora ou outra, em etapas diferentes da vida, em fases diferentes. E a gente precisa estar edificado para quando esse dia mau chegar. Lá em Efésios 6, do 13 ao 19,
Alguém pode ler? Efésios 6, do 13 ao 19. Então, como suportar o dia mau? A Bíblia, acabamos de ler, que nós precisamos nos revestir da palavra, estar em comunhão com Deus, entregar a nossa vida. E muitas vezes a gente tem medo de entregar a nossa vida. A gente acha, eu já sou crente, já entreguei minha vida. Mas muitas vezes nós não estamos entregando nossa vida. Se a gente pensar bem, a gente sabe. Porque o Espírito Santo está dentro da gente e ele nos convence do nosso pecado. Então, se a gente pensar um pouco, a gente pode ver que muitas vezes não estamos entregando nossa vida por completo, porque temos medo do que Deus vai pedir. Porque se chegar a Deus, é saber que Ele vai pedir algo, alguma renúncia de você. E nós não queremos isso, nós temos medo de que Deus peça algo que você não quer entregar. E tem uma frase de uma música que diz assim: me dê os bens que de imediato eu possa abandonar, né? E muitas vezes não, só falo isso. Vendo a história de Jó, eu vejo que ele perdeu tudo. Eu vejo que ele perdeu a saúde física, perdeu o apoio de sua esposa, perdeu tudo, até a sua esperança. E muitas vezes vai chegar um momento que talvez nós precisamos pensar, meu Deus, e se eu perder tudo, o que é que resta? E se eu perder tudo que eu considero importante aqui nessa terra, o que é que vai me restar? Tem um versículo que, quando eu li a primeira vez, eu não entendi, eu não sei se vocês já leram, que fala sobre a esperança. Fica em Romanos 8, 24 ao 25. Diz: porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, mas esperamos o que não vemos. Mas se esperamos o que não vemos, esperamos com paciência. Vocês entenderam? Bugou foi tudo. Eu conheci esse versículo através de uma música que, na música, o versículo ficava: eu estou esperando contra a esperança. E eu fiquei pensando, o que é esperar contra a esperança? E eu não sei se você ainda entendeu, mas existe, quando nós estamos esperando uma coisa, às vezes a gente tem certeza que aquela coisa vai acontecer, né? Tipo, se você está esperando alguém, você tem certeza que ela vai, mas ela pode não ir. Você tem certeza que aquilo vai acontecer. Então, é óbvio esperar em alguma coisa que você vê que vai acontecer, mas esperar em algo que você não vê. Esperar por algo que eu nem tenho mais esperança. Foram
coisas assim que Deus colocou no meu coração. Hoje eu estou aqui, não sei se dá para vocês sentirem ou verem, mas eu não estou bem. Não estou bem. Mas vim porque senão o Thiago ia me matar. É verdade. Mas eu penso que se Deus me colocou algo, Ele tem algo para fazer através disso. Não que seja só para o meu sofrimento, mas que talvez Deus queira que eu entenda as pessoas, talvez Deus queira que eu entenda aquelas pessoas que eu não entendia. E vocês podem estar pensando, ai, mas ela é tão forte. Não. Algumas pessoas aqui sabem o quanto acho que vai chorar. O quanto eu me tornei uma pessoa difícil de lidar, porque antes eu era amável. As pessoas gostavam de ficar perto de mim. Era uma pessoa que sabia aconselhar. Ai, desculpa. Era uma pessoa que sabia ouvir. Era uma pessoa amável. Todo mundo gosta de estar perto de alguém amável. E de repente as pessoas verem, nossa, o que aconteceu com ela? Ela não é mais a mesma. E naquele momento eu precisava das pessoas. Eu não conseguia mais oferecer. Eu não conseguia mais dar sempre. Estava esgotando a fonte e eu precisava de pessoas que acreditassem em mim, porque eu não acreditava mais. E achava que Deus não acreditava mais. E eu precisava das pessoas. E nisso eu vejo a importância da igreja, sabe? O que nós como igreja estamos fazendo? Não precisa ser, vou tratar melhor alguém que tem depressão. Não. Trate melhor o seu irmão, que está aí do seu lado. Um abraço, um sorriso pode salvar uma vida. E muitas vezes nós estamos tão presos em nosso mundo, porque o mundo diz que você é mais importante, você é o mais importante de todos. Lugar. E a Bíblia não diz isso. Amar o próximo como a você mesmo. A Bíblia é totalmente o contrário do que o mundo é. E eu me pergunto o que está acontecendo com a igreja? Como o pastor falou um dia desse, nem sei quando foi, que a gente precisa ser suporte um para os outros, porque nem sempre eu vou estar bem o tempo todo, eu vou precisar do meu irmão, nem sempre você vai estar bem o tempo todo. O seu irmão vai precisar de você. E se nós não agirmos como Jesus quer que a gente aja, como Jesus quer, o que nós somos então? Nós somos religiosos, nós vamos para a igreja todo domingo, aí a gente é salvo, vai para o céu e pronto. O que nós somos? Religiosos, cristãos. Então, eu pensei muito sobre isso. Nós precisamos fazer exatamente aquilo que Jesus quer. Porque no final o amor de muitos vai se esfriar e eu já vejo isso, não necessariamente vão deixar de amar a Deus. Vão deixar de amar a Deus, mas vão deixar de amar o próximo também.
E se a gente quer tanto ser salvo, se dizer que é crente, que é santo, a gente precisa praticar a verdadeira religião. Quem é que sabe, que já ouviu falar que na Bíblia tem falando da verdadeira religião? Ninguém. Vale, amiga. Eu sei que é em Tiago, não sei aonde é. Que fala que a verdadeira religião... Alguém me diz que eu estou com medo de errar. Eu não sei não onde é. Mas falar com o pastor, vou parafrasear. Mas diz que a verdadeira religião é você cuidar dos órfãos e das viúvas. E ali, agora eu vou cuidar só dos órfãos e da viúva. Vou procurar um bocado de órfão, um bocado de viúva. Aí vou cuidar para fazer a religião perfeita de Deus. Não. Resumindo, a religião que Deus quer é que a gente possa cuidar dos que sofrem. Cuidar do nosso próximo, não importa qual o problema dele. E não sei mais. E a reflexão que eu queria deixar, eu sei que eu falei, não sei se eu falei tudo que fez sentido, mas espero que sim. Eu espero que você apenas ame, sem julgar o problema do outro, sem menosprezar. Não tem motivo para estar. Fulano de tal não tem motivo para estar assim. A vida dele é tão boa, é tão novo, é tão bonito. Me disseram que eu sou bonita, né? Mas as suas palavras, ela tem poder para vida ou para morte. E muitas vezes eu recebi na minha vida palavras de vida, glória a Deus. A própria palavra é a palavra de vida. Mas nesse momento difícil, eu também recebi muitas palavras que, ao invés de me levantar, me fizeram não ter mais... não vou mais lutar mesmo, não. E de pessoas que se dizem acreditar em Deus. E isso fez eu ficar bastante desacreditada. Eu até falei na outra vez que eu fiquei desacreditada com a igreja, que eu pensei, meu Deus, então, se a igreja não está fazendo isso, o que é que vai fazer? Se a igreja não está tomando cuidado nas suas palavras, se a igreja não está se importando com o irmão, se o irmão falta um mês à igreja e se a gente fica logo dizendo está desviado, ou enfim, eu fico pensando, não é isso que Deus realmente, que Jesus quer, entendeu? Então, se você quer agradar a Deus, é simples. A gente não sabe o que é que o irmão está passando. E muitas vezes eu não consigo vir para a igreja e eu fico me martirizando. Meu Deus, vão pensar o quê? Vão pensar que eu estou desviada, vão pensar que, não quero mais saber das coisas de Deus. Entendeu? Então, a gente precisa, até porque o nome da nossa igreja qual é? O nome, Ágape, significa o amor incondicional de Deus. Então, amar o seu irmão, eu digo principalmente, nós precisamos amar os de fora, queremos que eles venham e conheçam Jesus, mas os de dentro, porque se nós não fizermos dentro e vamos querer fazer fora, a gente está sendo hipócrita, né? Gente, eu não sei falar. Então, é aqui
em todo momento que a gente é cristão. A gente passa no máximo 2 horas na igreja, e a gente quer resumir nossa vida cristã às 2 horas na igreja. Lá eu falo, lá eu estou servindo a Deus, eu vou cantar, eu vou não sei o quê. E as outras 24 mesmo dos 2, só Deus sabe, eu não sei. Eu sou de matemática. As outras 20 não sei quantas horas a gente passa em casa com os nossos vizinhos, que são difíceis, né? E a gente esquece que é cristão e no outro domingo ou na outra quarta tá lá de novo, porque a gente acha que só os irmãos, é para os irmãos ver que eu sou crente. E Deus que vê a todo momento. Deus, Ele quer que a gente entenda realmente a simplicidade do Evangelho, porque está virando, eu não sei o que está virando, sabe? E a gente precisa refletir e lutar para que isso se torne verdade. Eu estou dizendo que é fácil, tu é uma menina para amar todo mundo. Não, às vezes eu não amo não. Mas eu sei que é uma luta que eu tenho comigo, que eu sei que o inimigo quer que eu realmente não ame, que eu guarde as mágoas. Como eu falei para vocês, das palavras que eu ouvi, quando eu mais precisei e eu ouvi palavras, eu luto ainda todo dia para que Deus me limpe, porque o que Ele quer é que eu continue amando as pessoas, mesmo elas falando coisas que elas sabem que vão me magoar. Deus quer que eu continue. E eu queria que fosse fácil, mas não é. Principalmente quando você está nesse momento de depressão, que qualquer coisa, não precisa nem ser ruim, a gente já, no caso eu, não, Deus me livre vocês, né? Pessoas que sofrem de depressão já vê só o lado negativo das coisas, então já é uma luta. Então, se alguém chega falando algo negativo, é como você dando uma rasteira para ela cair no chão, porque ela já está lutando contra isso. E ainda é uma luta para mim amar as pessoas. Eu lembro que uma vez eu fui para o meu interior, lá nas Águas Belas, ninguém conhece. E lá eu tive muitos momentos com Deus de oração. Vocês, não sei o que vocês pensavam, que eu sumi da igreja, nunca mais vim, mas eu estava guardada em Deus. E Deus, Ele... Tiago me disse quando coisava. E Deus, Ele... E eu sofrendo com essas coisas, né? E Deus falou ao meu coração, veio aquela passagem que Jesus está lavando os pés dos discípulos. Jesus lavando os pés dos discípulos. E é como se Deus falasse no meu coração, você precisa lavar os pés dos seus irmãos. Aí eu, Deus, mas os meus irmãos estão nem aí para mim, meus irmãos. Muitos irmãos, até mesmo da minha família de sangue, estão menosprezando o que eu estou passando, tornando isso mais difícil. E Deus falou ao meu coração, lave os pés dos seus irmãos. E eu estou falando isso para vocês, eu não sei se de alguma forma faz sentido, se você luta também contra mágoas, contra essa falta de amor, mas o que Deus me falou talvez sirva para você, que você precisa lavar os pés dos seus irmãos. E essa é a religião que Deus quer que você faça. Mesmo aquela pessoa que só vem para a igreja e fica sentado, o pessoal diz, não faz nada. Não... Mas os dons
espirituais, amar é um dom espiritual. Só Deus pode fazer você amar o outro, ao outro, e esquecer da sua mágoa, do seu direito de ficar com raiva, do seu direito de... enfim. Então eu quero dizer para você, lave os pés dos seus irmãos. Espero que esteja entendendo no sentido, não é de verdade? E isso foi mais um bálsamo na minha vida, que Deus ele sempre colocava bálsamos. Não era doce, não era palavras carinhosas, entendeu? Uma vez uma pessoa falou para mim, mas Deus, ele não trata a gente desse jeito. Pois ele me trata assim. Ele me diz palavras duras, difíceis. E se Deus não fala isso para você, tem alguma coisa errada. Porque o evangelho é confronto. Ele não quer que você fique do mesmo jeito. E eu estou procurando meu celular, que eu perdi. E eu li um livro um dia desse, que o nome é Ego Transformado. Um livro de 3 capítulos. Para quem não gosta de ler, é bom ler. E ele tem uma frase que dizia... Eu não sei, porque eu não decorei, né? Que o evangelho, ele está baseado para você amar o próximo, não é para você pensar menos de si mesmo, menos de mim. Para mim amar o outro, eu vou pensar menos de mim. Eu sou tão não sei o quê, não sei o quê. Não, mas pensar menos em mim, menos em você, menos em você mesmo. E para concluir, já foi 5 minutos? Eu queria que a gente levasse o nosso coração a Deus e que você analisasse sua vida, se você tem sido esse cristão verdadeiro que ama apesar de ser difícil, que sabe que o que Deus quer de você é que você ame, que você abandone seu direito de ter razão para fazer o que Ele quer. E muitas vezes a gente acha que eu tenho muito tempo para resolver esses probleminhas do meu coração, essas mágoas que eu tenho, esse problema que eu tenho com as pessoas, com fulano de tal. Mas às vezes a gente não pensa que talvez a gente não tenha muito tempo. Talvez a gente só tenha o agora. Talvez esse é o momento que Deus quer que você veja aquelas mágoas que ainda está dentro e que, como eu falei, quando a gente se chega a Deus, Ele vai pedir uma coisa difícil da gente. E talvez se chegar a Deus a essa noite, pode ser que Ele diga que você precisa perdoar alguém, que você tem problema com alguém. Você pode pensar nessa pessoa. E é difícil quando Ele pede isso, porque vai no nosso ego. A gente não quer, a gente sempre quer ter razão. Mas isso é coisa da nossa carne. Querer ter razão, querer guardar mágoa, isso é coisa da nossa carne. E isso nos afasta do Espírito de Deus. Então, que nesse momento você reflita e diga para Deus: eu quero matar a minha carne, Senhor. Eu quero te entregar isso que me faz mal. Eu quero colocar esses meus traumas, esse meu pecado que só o Senhor sabe. Eu quero andar em espírito.
Eu quero amar o meu próximo. Eu quero abraçar mais as pessoas. Quando chegar o irmão, eu quero mostrar para ele a importância dele. Eu quero fazer com que ele se torne bem-vindo aqui na tua casa. Porque foi para isso que ele nos chamou. E eu estou falando isso, vocês podem achar, meu Deus, ela ama muito. Mas isso é algo que é difícil para mim. Que talvez seja o que Deus quer me usar nisso.